Boa tarde, São Tomé e Príncipe. Está no ar mais uma edição do programa À Tarde na TVS. Nesta nova edição desta quarta-feira, vamos ter dois temas em foco. Na primeira hora, vamos falar sobre a violência zero, não é? Mais voz, violência zero. E na segunda hora, vamos falar com o pessoal da Comissão Eleitoral Nacional, que tem aqui algumas informações para nos passar. Mas, no entanto, como este programa é feito de conversa e animação, vamos ficar um pouco com música na voz de Wilma Santos. Fique bem, fique na nossa companhia. Quando começamos, dizias que só pensava em mim. Me chamava de baby, dizias que era um amor sem fim. Me ligavas toda hora, me mandavas SMS. Ficavas atento em todo momento, em tudo que eu precisava. Amor, carinho e atenção. Amor, carinho e paixão. Foi estranho pra mim, vendo você partir, sem dizer adeus, sem dizer adeus. Foi estranho pra mim, vendo você partir, sem dizer adeus, sem dizer adeus. Acreditei em tudo que disseste pra mim. Entreguei meu coração a ti. E fizemos tantos planos, eu e tu e eu. Ou será que foi engano? Diz que eu quero saber. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz que eu quero saber. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz que eu quero saber. O teu silêncio me machuca, a tua ausência me dói. O pior é saber que tens outro alguém. O teu silêncio me machuca, a tua ausência me dói. Então vem, se não tens ninguém. Mas se Eros está em mim, diz, amor. Mas se Eros está em mim, diz que eu quero saber. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz que eu quero saber. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz onde foi que eu errei. Diz que eu quero saber. Diz onde foi que eu errei. 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 Portanto, uma salva de palmas para Wilma
para o Wilma Santos aqui no programa Tarde na TVS, que está assim a animar a edição desta quarta-feira, para dizer que a ADM Estrela é uma ONG portuguesa com mais de 25 anos de intervenção em Portugal, nos domínios da solidariedade social, a promoção e o desenvolvimento de atividades sociais, de beneficência, de inclusão social e comunitária, da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, da saúde, de educação, formação, aperfeiçoamento profissional, da infância e juventude, inclusão de pessoas com deficiência e apoio à terceira idade. Em São Tomé e Príncipe, está presente desde 2015 com o projeto Mais Voz, Violência Zero, financiado pela União Europeia e pelo Instituto Camões, Instituto da Cooperação da Língua Portuguesa. Portanto, para falar deste assunto, tenho comigo Ana Ferreira, obrigado por ter aceito o convite, a doutora Cótia Menezes e o doutor Antônio Amado Vaz e também a Cristina Passo Darcos. A todos, sejam bem-vindos ao programa Tarde na TVS, por forma de nós falarmos um pouco sobre esta ONG portuguesa que finalmente chega a São Tomé e Príncipe. Como é que surgiu a iniciativa de trazer este projeto a São Tomé e Príncipe? Bem, em primeiro lugar, obrigada também pelo convite, por estarmos aqui presentes. Esta ideia surgiu um pouco na sequência em 2012, na sequência de uma pessoa que trabalha neste momento para a ADM Estrela, que já tinha conhecimento da realidade de Santo Tomé, que já tinha tido a oportunidade de viver cá e trabalhar cá durante 5 anos, e da vontade da própria ADM Estrela em estabelecer projetos na área da cooperação. E por haver esta facilidade do conhecimento do país, da realidade do país e de contactos locais, então começou-se a trabalhar e a pensar nesse sentido. E pronto, e foi assim que surgiu a ideia, surgiu a vontade. A ADM Estrela, como bem referiu, tem valências em várias áreas. Várias, não é? Educação, saúde, não é? Exatamente. E outras mais. Exatamente. Formação profissional também. Sim, formação profissional, infância, juventude. Exatamente, terceira idade. A verdade é que havia uma parte que ainda não existia, que era a parte da cooperação a nível internacional, e então foi assim que surgiu a vontade de alargarmos a nossa área de ação. E há quanto tempo esta ONG está presente em São Tomé e Príncipe? Desde 2015, a altura em que o projeto Mais Voz Violência Zero começou a ser implementado em conjunto com os nossos parceiros locais. E quais são as atividades que vocês já implementaram no terreno? Bom, nós começámos em 2015, este é o último ano do projeto, que irá terminar em finais de fevereiro de 2018. Aquilo que já foi implementado, já implementámos um seminário, já implementámos formações nas escolas e que continuam a ser implementadas, já implementámos programas de rádio de sensibilização em parceria, obviamente sempre com os nossos parceiros locais, já implementámos um spot publicitário, iremos também fazer outro daqui para a frente. Já implementámos formações, tal como eu disse, não só nas escolas, mas também a líderes comunitários, aos ativistas que estão no terreno e entre outras ações que estão previstas. E consideram que os objetivos foram alcançados? Eu acho que só no final do projeto é que, obviamente, poderei dar-lhe toda a certeza de quais são as percentagens atingidas. Até agora, os resultados são satisfatórios, mas neste tipo de projeto de cooperação, obviamente que queremos atingir o máximo por cento, não é? Os 100%. Acho que os resultados só poderão ser sentidos dentro de alguns anos, não é imediato. Quando nós falamos de mudança de comportamentos, não é imediata a visualização daquilo que foi alterado. Portanto, tenho aqui a parceira, não é? Os representantes da parceira do projeto, que é a Associação São Tomense para a Promoção Familiar, aqui representado pelo Dr. Antônio Amado Vaz, e também Cristina Passo Darcos, que é a Fundação da Criança, não é? Sim, e também a Associação São Tomense de Mulheres Juristas. De Mulheres Juristas, exatamente. São as 3 parceiras Sim. que participam no projeto. Então, qual é a contribuição dos parceiros nesta atividade implementada por esta ONG? Nesse caso, o Dr. Amado Vaz, que está mais próximo de mim. Bom, muito boa tarde. Exato. Obrigado pelo convite que nos foi. Sim, sim.
Muito boa tarde a todos, muito boa tarde aos telespectadores. Eu gostaria de dizer que, com muito prazer, fazemos parte da equipa das ONGs que trabalham com a ADM Estrela. Nós podemos dizer que a colaboração que há entre a SPF e a ADM Estrela tem, cada dia que passa, fortificando. Penso que nós temos notado que há alguma mudança naquilo que é a forma das pessoas verem a problemática da violência baseada no género. Como é que tem sido a nossa colaboração? Sim. Pelo menos é isso. Eu penso sim, que tem sido muito boa, tem sido frutífera, temos aprendido e temos também dado o nosso contributo, portanto, eu penso que tem sido boa. Fundação da Criança, doutora Cristina Passo de Arcos. Muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sim. E também obrigada à ADM por se ter lembrado da nossa instituição para ser parceira deste projeto. Acho que as parcerias estabelecidas entre esta organização portuguesa e nós, organizações santomenses, acho que foi muito bem pensada, acho que bastante equilibrada, e penso que o sucesso que nós acreditamos que este projeto irá ter tem muito realmente a ver com o empenho de todos estes parceiros. A nossa instituição, como o próprio nome diz, Criança e Juventude, neste projeto intervém, portanto, nesta área. Não bem nas crianças, mas no público adolescente e o público jovem. Portanto, as ações que são feitas nas escolas e que têm sido feitas a nível de todo o país e que já completámos o país quase todo, já estamos já na reta final, têm sido feitas com adolescentes e jovens do 7º ano até ao 12º ano. São feitas 6 sessões em cada escola, e com várias atividades, e gostaríamos que realmente pudessem ser feitas muito mais, que fossem abrangidos mais alunos, mas o projeto, como a doutora Ana disse, tem uma vigência curta. Esperemos que, quem sabe, possa haver uma renovação no mesmo e que se possa realmente chegar a um público muito, muito mais vasto. A doutora Cótria Menezes, que é a representante da Associação das Mulheres Juristas, nesse caso, qual foi ou qual tem sido a contribuição da associação para com o projeto desta ONG? Disse bem, a Associação Santomense de Mulheres Juristas. Exatamente. Supõe-se que as juristas lidam com leis. Exatamente. E é esta contribuição que nós, dentro do projeto, temos dado. O projeto tem um programa de rádio, que também tem a colaboração da SPAF, e nós temos o consultório jurídico, em que põe-se algumas questões a nível jurídico, a nível da própria lei penal, como é que ela define, como é que ela, enfim, vê a questão a nível da penalização, e nós respondemos a estas questões aos ouvintes. Também temos participado em algumas ações de formação, daqui a pouco vamos ter uma ou outra que estamos a tentar preparar a nível das seguranças, para ver como é que os nossos polícias abordam as questões, a nível legislativo, como é que eles conhecem, como é que vai ser tratada, como é que deve ser tratada. Bem, basicamente é isto que a associação faz neste projeto. E vocês nunca colaboraram, por exemplo, numa situação de resolução de conflitos? Claro, a própria associação tem um gabinete jurídico. Exato. Em que está aberto das 8 às 12 horas, e as suas vítimas de violência doméstica, seja ela homem, mulher e criança, poderão lá dirigir. Mas no âmbito da própria associação, do próprio projeto, nós fazemos isto também. Se houver algum conhecimento de alguma situação de violência por parte de alguns dos parceiros que intervêm neste projeto, pode-nos comunicar e nós fazemos esse encaminhamento, informamos a pessoa, aconselhamos e indicamos quais são os caminhos que a pessoa deve seguir para resolver o seu problema. Exatamente, muito obrigado. Ana Ferreira, vocês, na implementação do vosso projeto, andaram nas comunidades, conversaram com as pessoas? Sim. Escutaram os problemas que lhes afetam relativamente àqueles princípios que vocês defendem? Sim, essa é uma grande componente no nosso projeto, que neste momento estamos a realizar em parceria, essa parte de sensibilização junto às comunidades, fazemos-la em parceria com a SPF. Temos ativistas no terreno que vão de comunidade em comunidade e que vão falando com as pessoas e vão
trabalhando esta questão do que é a violência, do que é a violência doméstica, porque o termo violência baseada no género ainda não é assim tão claro, e o papel do ativista aqui é muito importante nesse aspecto, porque mais do que chegar e apresentar um folheto e dizer meia dúzia de palavras, o papel do ativista é ouvir quais são os problemas, tentar entender como é que aquela comunidade está, como é que aquelas pessoas sentem e vivem o dia a dia e se há casos de violência ou não. Não é substituir-se no papel de psicólogo, não é isso, mas é tentar fazer sentir como é que aquela comunidade vive. Exato. E o Dr. Amado Vasco conhece bem, porque temos os ativistas da ASPF todos os dias no terreno, vão percorrendo estas comunidades de Santo Tomé, e temos ativistas também da Fundação da Criança e Juventude, mas não nas comunidades, nas escolas. E, Dr. Amado Vasco, quais são os problemas que se encontrou nestas andanças, né, no vosso trabalho, no terreno, dia a dia? Quais são os problemas que foram encontrados? Bom, os problemas são Quer vários. seja saúde, família. São vários problemas. Principalmente, nós devemos ter em consideração que estamos num país onde, por problema cultural, talvez, grande parte dos homens tem um sentimento machista, portanto, ele se sente dono da mulher. E nós temos uma cultura que possibilita um homem oficialmente dizer que tem uma mulher, mas na prática tem 3 ou 4 mulheres. E quando há algum conflito, ele termina batendo porque ele acha que ele é que é o dono, é o galo do quintal. Então, é uma situação bastante complicada. Mesmo os ativistas nas comunidades, algumas casas onde eles visitam, o homem sobreentende que eles estão a procurar não emancipar a mulher, mas sim a procurar conflitos. Então é necessário explicar bem, porque muita gente não entende que uma mulher informada, uma mulher que conhece os seus direitos, ela é uma companheira do homem e ela pode complementar as ações dele em casa, no trabalho, em toda parte. Mas quando chega um ativista e trata de explicar isso, muitos homens ficam com a impressão que estão a ensinar as mulheres a mandar no homem. Então, é uma má interpretação até daquilo que diz a lei. A lei dá direitos iguais tanto ao homem como às mulheres. Portanto, qualquer um que se sente vítima da violência deve dirigir a um centro e ter o aconselhamento e ter tudo aquilo que a lei dá como proteção. Mas, infelizmente, muita gente até hoje, nas nossas comunidades, pensam que a lei é só para proteger as mulheres. E que os homens, quando dirigem aos centros de aconselhamento, geralmente são mal atendidos. Eu penso que esses problemas existem, mas é verdade que há todo um trabalho que é feito por todas as associações que estão aqui presentes e outras instituições do Estado, como o INPG, o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e outros, que têm tratado de sensibilizar as pessoas, fazer todo um esforço para que fique claro que a lei protege o gênero, portanto, tanto o homem como a mulher, e de uma maneira ou outra ajuda a diminuir os problemas, os conflitos que existem nas comunidades. E acha que o vosso trabalho tem estado a surtir efeitos? Eu penso Os homens, sim. particularmente, têm estado a entender as mensagens? Eu penso que sim. Ainda há grupos de pessoas que não entendem, mas a grande maioria já sim entende e colabora, que é o mais importante, porque dá a impressão que a violência aumentou, mas o que nós vemos no terreno é que as pessoas estão mais receptivas às informações e, portanto, acudem mais ao centro, queixam mais, já falam mais dos seus problemas. É um primeiro passo, como aqui foi dito, não podemos fazer uma avaliação global do projeto, e é verdade que a intervenção do projeto é uma contribuição a todo um conjunto de parceiros que têm trabalhado nessa esfera, e eu penso que a comunicação social também deve dar um pouco mais de apoio a esse problema. Acho que estamos a fazer a nossa parte, não é? Então, eu vejo aqui, mais voz, violência zero. É possível isso? É isso mesmo que nós estamos a falar. Sim. Dar voz às pessoas. E a parte violência zero, é possível atingir violência zero? É possível. Eu estou convicto que é possível desde que haja entendimento, desde que haja compreensão. Se nós conseguirmos educar os nossos filhos
Desde pequeno é que se torce o pepino, é o que se diz. Portanto, se você ensina a criança a conviver, você ensina a criança a ter aquilo que nós chamamos educação de base. Você ensina a criança vê o pai a ajudar a mãe, a lavar, a conversar, a ter um relacionamento familiar aceitável. Essa criança vai transmitir isso também aos seus descendentes. Portanto, se você consegue ter uma família saudável, você consegue ter uma sociedade saudável. Isso é um sonho, é uma utopia, mas é possível desde que nós conseguimos sensibilizar. E se me permite acrescentar, aqui a parte do Mais Voz é precisamente utilizar este instrumento, que é o diálogo, para podermos resolver questões que possam surgir. Quando surgem dificuldades, quando surgem problemas, não recorrer de imediato à violência, porque é aquilo que estamos habituados a fazer, porque faz parte da cultura, mas utilizar um instrumento que é o diálogo. Exato. Porque dialogando podemos chegar então à resolução daquilo que é o conflito. E de acordo com o diagnóstico de base que foi feito pelo projeto, no início do projeto, em 2015, as causas relacionadas com a violência assentam em causas como o consumo de álcool, consumo de drogas, a pobreza, o desemprego. Há aquele ditado, já agora, também utilizando a questão dos ditados, onde numa casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E a verdade é essa, ou seja, estas causas que provocam, que fermentam e que são as condicionantes para que haja violência. Então, basta, não é só trabalhar a questão da educação e de trabalhar para um diálogo, mas há que trabalhar também politicamente tudo aquilo que provoca a própria violência. Então, já que estamos a falar de violência, estamos também a falar de crianças, não é? Cristina Passo de Arcos trabalha com crianças e nós sabemos que a criança está no momento, digamos, da formação da sua personalidade. Ela será o resultado do ambiente onde ela vive, não é? No vosso trabalho, vocês têm deparado com crianças que digamos que aparecem deste meio em conflito, deste meio conflituoso nesse caso, com crianças com problemas? Sim, todos os dias. Continuamos a sinalizar situações dessas, não só aqui na cidade, mas principalmente nas roças e nas comunidades onde nós trabalhamos já há 12 anos. Continuam, não tanto, graças a Deus, porque as pessoas já estão mais informadas, já estão mais sensibilizadas. Acho que a própria mulher já acordou, já começou a mudar os seus comportamentos, já não aceita determinados comportamentos do seu companheiro, ou do seu marido, ou do pai da criança, e já se nota alguma mudança de comportamento. Na cidade, os resultados são mais gratificantes porque as mulheres já estudam mais, têm um acesso mais simplificado à educação, têm a possibilidade de também assistir a programas, a debates, a outro tipo de informação que faz com que elas realmente percebam os seus direitos e os direitos dos seus próprios filhos. Agora, continuam a aparecer situações que são preocupantes em 2017, o ano em que nós estamos, e que é sinal que realmente tem que se continuar a trabalhar. E há pouco, quando eu falava que era importante darmos continuidade a este projeto mais alguns anos nas escolas, é por isso mesmo, porque é nas escolas, é no seio onde se educa as crianças para além da família, portanto, que é o complemento à família, que tem que se tocar nestes temas e que tem que se falar. Porque os meninos assistem a muitas coisas em casa, nos seus quintais, e que trazem depois para o seu dia-a-dia, e vê-se às vezes crianças com 5 e 6 anos a terem atitudes que não são próprias dessa idade. No fundo, o que é que eles estão a fazer? Estão a imitar aquilo que eles veem nas suas próprias casas. Exatamente. E que não são comportamentos de uma criança dessa idade. E quando aparecem crianças com este tipo de comportamento, vocês vão atacar a fonte, digamos, onde
provém o problema? Sim, claro, sem dúvida. Conversam com os pais, a família? O que muitas vezes fazemos com as crianças é que, por exemplo, aparecem crianças com determinado tipo de distúrbios, como, por exemplo, problemas de sono, dormem durante o dia nas atividades ou na instituição, crianças que, por exemplo, com uma determinada idade, 5, 6, 7, 8 anos, que fazem xixi no corpo, que se escondem debaixo das mesas quando chegam. Este tipo de comportamentos são os primeiros sinais que nós temos que essas crianças são vítimas de alguma violência. Pode ser uma violência física ou psicológica, que muitas vezes é muito mais grave do que a própria violência física, apesar que as duas são graves, não é? Aí o que é que nós fazemos? Tentamos dar o afeto e, como nós dizemos na instituição, o colo e os mimos a essa criança, para no fundo tentar minimizar o seu dia-a-dia, e imediatamente vamos falar com a fonte, portanto com a família, de onde a criança vem, e tentar perceber o que é que se passa lá. E muitas vezes encontramos este tipo de situações, mães extremamente jovens, e vamos entrar em áreas que neste projeto também trabalha, que têm a ver com as questões da gravidez precoce. Portanto, uma menina com 16 anos ou 17, que tem um filho já com 3 e 4 anos, que tipo de educação é que ela pode dar a essa criança, se ela própria ainda não está formada, se ela própria ainda é uma criança, não é? Portanto, isto são tudo questões sociais profundas que têm que ser trabalhadas. Portanto, por isso é que estes projetos são projetos muito transversais e têm que ser trabalhados por várias organizações de várias áreas, por isso é que nós estamos aqui, e há outras organizações no nosso país que também trabalham, e cada vez mais faz sentido tocar-se nas áreas sociais com projetos que abranjam realmente diversas valências, porque todas elas têm a ver umas com as outras. E o tema, estes temas têm que ser tocados no fundo, na raiz, na família, em todos os processos educativos. E relativamente à violência zero, qual é a mensagem que vocês têm passado às crianças? Bem, neste caso é mais aos adolescentes e aos jovens. Exato. É que temos que mudar os comportamentos. Nas escolas temos tido algumas resistências, não da parte dos professores, porque os professores, que é a primeira abordagem que nós fazemos é aos professores e aos educadores, eles ficam muito felizes com este projeto, porque já há alguns anos esta parte começam a detectar situações críticas e alarmantes no comportamento dos alunos, e referem-se muito às questões, portanto, do género, e falam muito da gravidez precoce e da violência no namoro. São dois temas que eles falam, os professores falam muito e dizem, graças a Deus que esse projeto apareceu, que se lembraram, então vamos trabalhar. Depois a parte mais difícil é quando chegamos aos meninos. Exato. Mais nas comunidades interiores, menos na cidade. Lá está, a cidade é mais informada. E então as resistências vêm muito mais da parte dos rapazes do que das meninas. Porque os rapazes continuam, eu dou, por exemplo, o exemplo do mês passado, nós estávamos na Escola da Desejada, e em que são lançados vários temas para que eles possam participar. E o tema era as mulheres na política, as mulheres nas decisões, por exemplo, a nível empresarial, e todos eles eram resistentes a essa mudança. Diziam que uma mulher nunca poderia ser Presidente da República no nosso país, que não podia ser, por exemplo, diretora da EMAI ou de um outro departamento, porque iam mandar nos homens, e os homens deixavam de ter voz. E alguns ainda diziam, e isto eram até os mais velhos, não os mais jovens, os mais velhos diziam, não, depois quem é que nos lava a roupa em casa? Quem cozinha para nós? Quem cuida dos nossos filhos e quem cuida do quintal? Então há realmente muita coisa para muita mudança, tem que se fazer muita mudança de mentalidade. Tem. Exatamente. Tem. E é aí que nós temos que trabalhar, e temos que pensar, aliás, no âmbito deste projeto, e nós parceiros, e se calhar juntando anos, temos muito bem que pensar a seguir qual a estratégia a utilizar no nosso país para que se realmente se consiga mudar estas mentalidades e se quebre um pouco esta resistência, porque isto é muito importante, porque estamos a falar de jovens que vão entre os 12 e os 19, 20 anos, portanto é uma população muito jovem. É o nosso país, é 60% do nosso país. Temos que pensar profundamente neste tema.
Exatamente. Cote Menezes, representante da Associação das Mulheres Juristas. Nesse caso, já que estamos a falar de violência da família, das crianças, quais são os dispositivos legais que podemos encontrar na nossa legislação por forma de proteger este extrato social? Bem, a legislação penal, basicamente, a nível da violência doméstica, nós não temos, porque nós temos uma própria lei, uma lei específica, Exatamente. que é a lei da violência doméstica, e que pune esses maus tratos físicos, psicológicos, e quando eles também, enfim, resultam a morte da pessoa. E todos estes maus tratos praticados no âmbito familiar, seja um casal que viveu ou deixou de conviver, e que realmente existem às vezes situações em que há casais que vivem, ou pais ou filhos, e separam-se, mãe ou pai, grande parte é o pai que se separa, depois vê a mulher com outro homem, sente-se um bocadinho enciumado. Exatamente. E vai, agride aquela mulher. A nossa lei da violência doméstica neste aspecto é muito boa, protege porque ainda considera aquela pessoa um membro daquela família, não um membro atual, mas alguém que já fez parte daquele núcleo familiar e tem deveres e obrigações com aquela pessoa. E que não devia sequer ter este tipo de comportamento. Portanto, contávamos ter nesse programa um sociólogo por forma de nós aprofundarmos mais essa questão de violência, da família e por aí fora. Mas a doutora Marvaz, estávamos a falar, falou aqui que quando um homem tem 3, 4 mulheres, depois, se uma das mulheres reclama, depois logo aí começa a violência. Acredita que o problema de violência dentro da família está apenas no facto dos homens, por exemplo, terem 3 ou 4 mulheres? Não. A razão do problema? A razão do problema não está aí. Eu penso que quem escutou no início a música da nossa amiga, Exato. ela perguntava o que é que falhou. E geralmente falhou a escolha. Nós devemos pensar que são escolhas que as pessoas fazem. Então, deve-se conhecer primeiro e conhecer bem uma pessoa antes de estabelecer uma relação desse tipo. Mas nem sempre isso funciona. Geralmente... Há pessoas que se conhecem por muito tempo. Nunca se conhece uma pessoa na perfeição. Ainda mais esta, quer dizer que está a me dar mais razão, não é? Não, mas uma relação Exato. não pode ser nós estivemos num lugar, num bar, e já se estabelece uma relação. Uma relação não pode ser. Se cultiva. Então, Exatamente. se alguém quer estabelecer uma relação, parte do princípio que deve ir conhecendo, ir complementando a pessoa, porque você vai conhecendo as pessoas com o passar do tempo e então chega a poder pelo menos complementar e ver se tem objetivos comuns, porque quando não há objetivo comum, você o único que tem que fazer, cada um decide e amigavelmente separa-se. O problema nosso é que geralmente é difícil, quando apercebermos que alguém está a mais, dar razão e poder sair sem conflito. Amigavelmente isso é possível. Agora, quando alguém pensa que é dono, então você não pode sair, você tem que ficar aqui. E começam os conflitos. E todo conflito é possível negociar, é possível chegar a consenso. Exato. Agora, é verdade que nós temos vários fatores socioeconômicos que, de uma maneira ou outra, faz com que a violência perdure no nosso seio. Imagina, no meio onde as pessoas têm um baixo nível de escolaridade, um baixo nível de educação de forma geral, compreensão, o alcoolismo abunda o problema socioeconômico, portanto, as dificuldades são grandes e pequenos problemas que se pode resolver. Imagina que um pão, por causa de um pão, as pessoas terminam falecendo. Portanto, é um agravar de conflitos. Como sabe, todo o ciclo de violência, portanto, a violência tem um ciclo no qual as pessoas começam com pequenos conflitos, mas que esses conflitos, em vez de solucionar, vão agravando. E com o passar do tempo, quando o homem termina batendo uma mulher, já nós estamos num caso que dificilmente tem uma solução, não tem retrocesso. Por quê? Porque se hoje ele bateu com um pau, amanhã ele bate com um cacete, como nós costumamos dizer, e depois da manhã com um manchinho. Então, se não chegar ao entendimento de que a violência física ou a violência psicológica contínua pode terminar no suicídio ou no homicídio, portanto, na morte de alguém, nós devemos, antes de chegar a esse ponto, separar. Agora, se há o entendimento e se há a compreensão,
muito sabiamente, podem chegar ao entendimento que o mais importante é a relação, é todo um conjunto de bem-estar social que nós devemos priorizar, portanto, evitar chegar a esses casos. Se me permite acrescentar aqui também uns 2 dados, de acordo com um estudo que foi feito, 1/3 das mulheres santomenses já sofreu ou já foi vítima de violência física, 1/3. É bastante. São 33% da população. Portanto, há que continuar a trabalhar. Aqui, quando nós falamos de violência, muitas das vezes pensa-se apenas violência que existe entre o casal, mas não é só nessa esfera onde a violência baseada no género se verifica. Há também violência que é perpetrada entre irmãos, por exemplo, do irmão, e a maior parte das vezes é do homem contra a mulher, portanto pode acontecer entre irmãos, entre outro tipo de familiares e até mesmo a nível laboral, porque a violência baseada no género poderá ser, por exemplo, um homem que ocupa um cargo de poder ter algum tipo de violência verbal para com as suas empregadas. Portanto, não restringir esta ideia de violência que acontece apenas no seio familiar entre casais. Não, é muito mais abrangente do que isso e é um problema que deve ser tratado, como a doutora Cristina disse muito bem, de uma forma transversal na sociedade. Portanto, e o que este projeto pretende fazer é, ao mesmo tempo que capacita crianças e jovens nas escolas que vão aprendendo desde pequeno que há outras formas de fazer as coisas, que o mundo pode ser visto de uma outra forma, mas também instituições a nível do Estado que são os responsáveis depois para dar resposta a este tipo de casos. E a nível de saúde, estamos aqui a falar de violência, de família, não é? Tendo em conta que vocês têm também intervenções a nível de saúde. Em Santo Tomé e Príncipe, qual foi, digamos, as atividades implementadas a nível de saúde pela ONG ADM Estrelas? A nível de saúde não temos, em concreto, isso é em Portugal, aqui em Santo Tomé estamos apenas com este projeto. Mas se nós encararmos que violência faz parte também de um quadro mais abrangente, então aí sim estamos a trabalhar em conjunto. Aliás, quando estamos no terreno com os nossos ativistas da ASPAF, a comunicação não é isolada daquilo que é a saúde. Exato. A comunicação vem sempre num conjunto de situações, o que é que são as doenças sexualmente transmissíveis, de como é que é o relacionamento, como é que nós nos podemos proteger. Portanto, não é assim um sector isolado que nós trabalhamos. É tudo em conjunto. Quer dizer que a ASPF aproveita também o momento para lançar essas mensagens relativamente à saúde. Sim, mas nós como parceiros, é verdade que no âmbito do projeto não há uma atenção especial, mas a ASPAF, como parte do projeto, nós fazemos atenção gratuita a todos os casos de violência doméstica que acudem à Clínica Saúde e Paz. Portanto, eles vão à polícia, a polícia envia uma nota, uma notificação, e nós damos o atendimento gratuito a todos os casos de violência doméstica. Nós temos de 80 a 100 e tal casos mensalmente e recebem o atendimento gratuito, o relatório médico gratuito e, em alguns casos, têm também o tratamento gratuito. Portanto, isso nós fazemos como a parte daquilo que a ASPAF contribui para a sociedade. É totalmente gratuito o serviço, está estandarizado e, em princípio, nós apoiamos aquilo que é o segmento das pessoas. Nós, no terreno, temos uma equipa móvel que trabalha junto com os 4 educadores de parque que trabalham especificamente no projeto, mas essa equipa que é financeiramente apoiada pela ASPAF, com receitas locais, tem dado o seu contributo naquilo que é não só o tratamento, o curativo, o encaminhamento, mas também fazem o aconselhamento e dão todo o apoio possível para que as pessoas possam ir àquilo que nós chamamos as portas de entrada. Portanto, em caso de violência... Desculpa, é este o segmento que fez referência? Sim, sim. Exato. Portanto, em caso de violência doméstica ou violência baseada no género, dependendo daquilo que é a lesão ou aquilo que são as primeiras manifestações, o técnico deve aconselhar para chegar a uma porta de entrada. Nós temos, nesse momento, como porta de entrada, os casos mais graves que são encaminhados para o Hospital Central. Mas há casos que são encaminhados diretamente à polícia, tendo em conta que não há lesões grandes,
Mas há casos que nós preferimos encaminhar ao gabinete de aconselhamento, portanto, para receberem aconselhamento. Há casos que nós pedimos que sejam encaminhados, por exemplo, à nossa associação irmã, que é a Associação das Mulheres Juristas, no qual as pessoas podem receber um aconselhamento jurídico e poder resolver o problema. Portanto, dependendo de cada caso, portanto, um caso é um caso em particular, cada caso é um caso especial, e então, nessa base, são encaminhadas para as diferentes portas de entrada que existem no nosso sistema. E na Associação das Mulheres Juristas temos também psicólogos? Não, esta vertente é mais para a violência doméstica. Realmente o que nós temos são juristas, Exato. as nossas associadas que estão disponíveis em dar o contributo, e já tivemos casos que realmente já encaminhamos para a Procuradoria-Geral da República e lá foi tratado e tem sido tratado. Muito bem. Portanto, nós vimos, estamos perante vários problemas, não é? Mas os países em que a ONG ADM Estrela intervém é Portugal e São Tomé e Príncipe, não é? Sim. São Tomé e Príncipe é o primeiro país, digamos, a primeira experiência em África, Sim. não é? E os problemas encontrados, será que, apesar dos países serem diferentes, mas será que os problemas são os mesmos? Há muitas semelhanças. Eu acho que, principalmente as causas que propiciam a violência, mas a violência acaba por ser, em Portugal, é transversal a qualquer escalão socioeconómico. Aquilo que foi verificado através do estudo de diagnóstico que efetuámos no início deste projeto é que, tal como referi no início, a maior parte das vítimas são mulheres desempregadas, normalmente mães cuidadoras de muitos filhos e que estão dependentes economicamente, muitas das vezes, do seu agressor. Isto traz-nos aqui um problema. Exato. Ou seja, quando há pouco falávamos, é uma questão de escolha, há mecanismos para se divorciarem, para se separarem, mas não é fácil, porque depois não há respostas, porque essas mães que estão economicamente frágeis não têm depois como encontrar uma solução para as suas vidas. Então o ciclo da violência acaba por se perpetuar na medida em que não se conseguem libertar dessa situação. E uma das coisas que este projeto pretende fazer, em conjunto com o CACVD, que é o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, é criar um centro de recursos onde algumas dessas vítimas que foram recebidas no centro de recursos e que estão a ser seguidas possam ser capacitadas para ganharem a sua própria autonomia financeira, ou seja, capacitadas no sentido de ganharem competências a nível profissional, de poderem tirar uma formação para que possam ser então autónomas e aí libertarem-se. Imagina uma mulher que é vítima de violência e que não pode sair de casa porque depende do dinheiro que o companheiro traz, se não tiver alternativas fica ali presa. Então se tiver uma formação profissional já tem outro tipo de oportunidades para se poder candidatar em empregos e ser autónoma. Outro dos casos que... E vocês, digamos, trabalham também nesta vertente de formação para que as pessoas possam ser autossuficientes? Nós não, no entanto, queremos fazer parcerias a nível local com os centros de formação, o centro de formação, para que possam participar nas formações. Exato. Para além disso, estas vítimas irão ser acompanhadas por um técnico que irá trabalhar não só estas questões de formação, qual é que melhor que se adequa, mas outro tipo de competências sociais e pessoais que são importantíssimas para uma pessoa que quer candidatar-se a um emprego. E não só, no fundo, criar momentos de partilha também entre outras mulheres que foram vítimas de violência e na troca de experiências e elas próprias saírem reforçadas na sua autoestima, que é fundamental para conseguirem dar seguimento às suas vidas. Uma das coisas que reparamos que tem sido complicado é também crianças, meninas, que sofrem de violência doméstica e que não há resposta. Se uma criança, uma menina for, por exemplo, violada, não há sítio neste momento para ela ficar longe do agressor. Longe do agressor. Tem que continuar. Tem que continuar no local, no mesmo espaço onde se calhar foi até o local onde foi... Sim, isso é algo que eu gostaria de ver mudado. Não conseguimos no âmbito deste projeto, infelizmente, mas eu espero
eu espero que Santo Tomé tenha a possibilidade de resolver esta problemática. Em condições normais, por exemplo, o Instituto de Violência do Gênero, não é? Aconselhamento da violência de gênero poderia ou deveria contemplar também esta parte de um espaço para que as vítimas pudessem ficar distante do agressor. Isso seria o ideal, mas para isso é necessário que haja Criar condições para isso, para efeito, exatamente. Claro. São aquilo que nós chamamos centro de acolhimento, que infelizmente Centro de acolhimento, não exatamente. existe. Fora desse problema, mas um outro que eu penso que é importante termos sempre em conta. Nós falamos sempre de mulher, mas devemos recordar que também existem homens que são vítimas de violência doméstica. E alguns deles chegam até a polícia, chegam a alguns centros e são, infelizmente, mal atendidos. Por quê? Porque, por uma questão de tradição, quando a pessoa chega... A própria instituição... Algumas pessoas, porque nesse momento tem-se dado formação ao pessoal da polícia, mas a verdade é que temos até hoje relatos de homens que chegam e que quando são atendidos dizem: você não tem vergonha de vir queixar sua mulher? Exatamente. Portanto, é uma questão de mudança de comportamento e atitude, porque eu creio que toda a gente que é vítima, incluindo os homens, tem o direito de receber essa assistência. Portanto, tem-se feito um trabalho bastante bom com o policial e as pessoas que, de uma maneira ou outra, garantem a segurança, mas é necessário reforçarmos esse trabalho, porque sempre há alguém que foge à regra. É verdade que também há um outro problema que é transversal, que é o que vamos fazer com essa nossa juventude, que é necessário mudar. É necessário mudar, é necessária a participação de todos. Já acabou de dizer que tem feito o vosso papel, mas eu penso que tem que reforçar esse papel. Tem que reforçar, ok, muito obrigado. Portanto, falou aqui dos homens que vão queixar, não é, a violência doméstica. Mas o facto de um homem aparecer numa instituição e reclamar qualquer situação a ver com violência doméstica não significa dizer que ele foi agredido. Também pode ser. Muitas das vezes pode ser que o facto de, para que ele não chegue à agressão, ele procura, digamos, aconselhamento por parte das instituições próprias para aconselhar, nesse caso, a própria mulher. Tudo é possível. Eu penso que a nossa companheira tem muita experiência. Sim, exatamente. Normalmente, o que acontece é que os homens, quando chegam lá às instituições, é porque o facto já se consumou. Nunca vão à procura de um aconselhamento no sentido de dizer: bem, o que é que eu faço se acontecer esta ou aquela situação, ou antes de partir para a violência. Mas não. Exato. Isto realmente, quando ele chega lá, é porque já foi violentado. Já. Não tivemos nenhum caso em que ele vá lá pedir um aconselhamento antes de que aconteça alguma coisa. Não. E também é necessário dizer que esta situação da violência doméstica atinge todos os estratos sociais. E muito difícil, muitas vezes, e já ouvi muitos relatos sobre isto, as pessoas não querem dar a cara quando o estrato social é alto. E já aconteceu situações, inclusive, de violações, em que a qualidade do agressor no ponto de vista social é tão alta que a pessoa vítima ou a mãe fica com algum receio de fazer alguma queixa ou se dirigir a alguém, primeiro porque poderá haver alguma destruição a nível familiar, porque as próprias pessoas que estão em volta, os familiares, aconselham não fazer, que é péssimo. Exato. Porque a pessoa, não te esqueças que é isso, que é aquilo, que pode destruir a vossa família, que é péssimo. Esta mentalidade tem que mudar. E depois também é aquela situação a nível de património, como é que fica? Se as coisas acontecerem daquela forma, se nós nos separarmos. Exato. Então são determinadas circunstâncias, determinadas situações que não abonam muito a favor em busca da violência zero. É complicado, é muito complicado lidar com essas situações. Exato. Mas pronto, de qualquer forma, tem que se lutar para chegar à violência zero. A intenção é esta, a intenção é trabalharmos na mentalidade, Exato. Porque não basta só nós termos um quadro legal ótimo, excelente, não. Temos que trabalhar na causa. Exato. Antes de mais, temos que trabalhar na causa. Portanto, estamos na reta final desta nossa entrevista. Eu gostaria de fazer a última pergunta à Ana Ferreira. Eu disse inicialmente que o projeto está no fim, não é?
Está no último ano de Está execução. no último ano de execução, exatamente. Sim, vai terminar em finais de fevereiro de 2018. E não há a forma de se prorrogar o prazo para, para que a ONG continue a dar a sua contribuição para o engrandecimento da sociedade santomense. Bom, neste projeto em concreto, não. Agora, os próximos passos só o futuro dirá. Na verdade, a ADM Estrela quer continuar aqui em Santo Tomé. Esta foi apenas uma primeira experiência. Eu acho que não será a última. Não, queremos continuar a trabalhar. Ainda agora começámos a fortalecer os nossos laços também com os nossos parceiros e associados deste projeto, que é o CACVD, o INPG, o Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais e da Justiça. Portanto, para nós é importante, agora que estamos cá, continuarmos a trabalhar. Exato. Já que estamos nesta reta final, não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Os meus interlocutores, desculpem, desta primeira parte do nosso programa Tarde da TVS desta quarta-feira, não sei se gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Bom, eu aproveito para pedir aos senhores, aos homens, que inscrevam naquilo que nós chamamos Laço Branco, portanto, os homens a favor da luta contra a violência doméstica, os homens contra a violência. Então, nesse caso, os homens contra a violência. Exato. Ana Ferreira, tem alguma coisa a acrescentar? Sim, em primeiro lugar, quero dizer que para nós continua a ser muito importante este trabalho em rede, que não só na rede de vida, da qual também fazemos parte, mas em rede com os nossos parceiros e associados. Queria convidar também a quem nos está a ver a ouvir-nos mensalmente no programa de rádio que nós temos, inseridos no programa Bem-Estar Familiar, que é dinamizado pela ASPF. E queria pedir a todos, a violência baseada no género, a violência doméstica é um crime público. Portanto, que estejam atentos, que denunciem, que falem, que não fiquem com receio, porque precisamos todos trabalhar em conjunto para diminuir estas taxas de violência que são altíssimas. Bem, e para complementar aquilo que a Ana disse, falou bem sobre a denúncia, é que dirijam às instituições competentes. A porta da Associação Santo Tomé de Mulheres Juristas está aberta todos os dias, das 8 às 12 horas. Podemos aconselhar a nível jurídico, outros mais, e podemos ajudar de alguma forma a resolver os problemas que as pessoas padecem. E é sempre grátis, não é? Gratuitíssimo. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Os nossos objetivos é mesmo isto. Ok. E de nós, da parte da nossa instituição, o nosso apelo é mais para os pais, que cuidem melhor dos filhos, que lhes deem mais mimo, mais carinho, mais afeto, que tenham atenção aos seus comportamentos em casa, porque tudo aquilo que a criança vê e observa no dia-a-dia, na sua casa, vai se refletir depois na construção da sua personalidade e naquilo que nós esperamos ter, que são homens e mulheres do amanhã, equilibrados, felizes e que possam contribuir para um desenvolvimento sustentável e positivo do nosso país, para que realmente possamos ter um Santo Tomé grandioso e completamente positivo. Isso depende dos pais. Portanto, o meu apelo eu deixo para as famílias: cuidem melhor dos filhos, deem-lhes mais carinho e amor, que é o que as nossas crianças precisam. Portanto, muito obrigado pela vossa participação. Não sei, doutora Mara, queria dizer mais alguma coisa? Em caso de violência, liguem para 150, que é a linha verde, é uma linha gratuita. 150 é fácil de discar, portanto, liguem e tenham todo o apoio possível. Portanto, muito obrigado pela participação neste primeiro tema em foco desta quarta-feira do nosso programa Tarde na TVS, que foi Mais Voz, Violência Zero. Portanto, este programa é feito de conversa e animação e vamos agora ficar com a participação da cantora Joelma. Vamos voltar na segunda parte com os elementos da Comissão Eleitoral Nacional. Fique bem, fique na nossa companhia. Yeah, it's new track. Joelma, MG Pro. Certamente poderia duvidar
levando nada a sério. Só pra concretizar, somos bem felizes assim. Pois ele é o homem que me pega do jeito, faz de mim sua mulher. É sempre presente, sempre na minha vida, somos um do outro. Ele é meu mais que tudo, ele é meu swagger, é meu swagger, é meu mais que tudo é, somos um do outro, um do outro. Ele me pega do jeito, tá sempre presente na minha vida, somos um do outro. Tecnologia avançada, que não falta briga nem discussão, mas sabe valorizar, dar atenção. Ele é só meu, de mais ninguém, tá bem assinado e carimbado. Ele é meu mais que tudo é, somos um do outro, um do outro. Pois ele é o homem que me pega do jeito, faz de mim sua mulher. É sempre presente, sempre na minha vida, somos um do outro. Ele é meu mais que tudo, ele é meu swagger, é meu swagger, é meu mais que tudo é, somos um do outro, um do outro. Ele me pega de jeito, me pega só, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito, me pega só, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito. Ele é meu mais que tudo é, somos um do outro, um do outro. Me pega só, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito, me pega só, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito, ela me pega de jeito. Já ouviu falar de violência baseada no género? Sabia que todos os dias você se cruza na rua com alguém que é vítima de abusos físicos e psicológicos? Sabia que em São Tomé e Príncipe cerca de 330 raparigas até aos 15 anos foi vítima de violência? E que 89% dos casos de violência as vítimas são mulheres? O projeto Mais Voz Violência Zero trabalha a temática da violência baseada no género em São Tomé e Príncipe. Trabalhamos na sensibilização das comunidades nos 6 distritos de São Tomé e na região autónoma do Príncipe. Trabalhamos nas escolas secundárias de todo o país. Trabalhamos junto do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e na área do aconselhamento jurídico gratuito a vítimas de violência. Todos juntos, trabalhamos para a diminuição da violência baseada no género em São Tomé e Príncipe, para um presente com mais voz e um futuro com violência zero.